Amém. Então, agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra. E eu queria orar com você. Estende a mão para cá e me abençoa. Ó Pai querido, no nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui para te agradecer porque o Senhor é. E entendemos que o Senhor é bom e sua fidelidade dura para sempre. Senhor, nessa hora eu quero ser usado como um canal, como boca do Senhor. E no nome de Jesus me esconda as tuas sombras, que o Senhor apareça, Jesus. Que seja o Senhor à minha frente a conduzir minha mente, meu coração, minha boca, minhas palavras, tudo aquilo que vai ser liberado nessa noite, que seja o Senhor. Que a tua graça, Senhor Deus, ela leve essas palavras aonde essa voz chegar e que ela faça sentido na vida das pessoas, trazendo alinhamento, trazendo quebrantamento, arrependimento genuíno e verdadeiro. E, Senhor Deus, consciência da tua verdade. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, anjos ministradores, aqui junto comigo. E que o Senhor libere a tua porção nesse momento, tudo que o Senhor tem reservado para essa noite. Que o teu nome seja glorificado. Que a ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3. A gente vai ler 2 Coríntios capítulo 3. Quando você abrir a Bíblia, você fica de pé no seu lugar para a gente poder ler um pouquinho em reverência à palavra de Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério, ele veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Digo, o véu é retirado. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com que a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Diga eu. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Aleluia. Podeis sentar. Queridos, eu estava lendo, né, hoje de manhã, e o Senhor, ele foi muito claro comigo, né? Muito claro comigo no que diz respeito a essa palavra. O título dessa mensagem é A Liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo uma nova aliança, amém? A antiga aliança foi a aliança que Deus ele fez com Abraão
E uma aliança, ela não anula a outra. Porém, a aliança que nós estamos vivendo, ela é insuperável. Vocês entendem isso aqui? A paternidade que Abraão gerou é algo que nós levamos em consideração. Aquilo que foi gerado com Moisés também, nós levamos em consideração os mandamentos, mas nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é da aliança do Espírito. A aliança que Jesus, ele veio trazer e fazer conosco. E a partir de que nós estamos nessa aliança, existe um comportamento que nós precisamos seguir. Porque, querido, a aliança, ela tem direitos e ela tem deveres. Eu tenho direitos na aliança, mas eu também tenho deveres a cumprir. Porque que aliança é essa que eu só tenho direitos? Não é aliança. A aliança que eu exijo de Deus e que eu não faço nada para seguir aquilo a qual Deus deseja, isso não é uma aliança. Isso é um relacionamento abusivo. Mas se eu peço a Deus algo que Ele diz que eu posso pedir e eu me comporto como tal, eu estou vivendo debaixo da aliança que é insuperável, que é eterna, que é gloriosa e que existe uma condução. A aliança de Deus, no tempo de Jesus, da graça até esses nossos últimos dias, é uma aliança conduzida. Nós precisamos entender, nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Se não for para ser conduzido pelo Espírito de Deus, nós não estamos dentro da aliança. Que aliança existe entre um pai amoroso, a qual o filho é rebelde e não ouve seu pai? Que aliança e que comprometimento existe de um filho que deseja, busca o pai e o pai não responde? Não existe isso. A aliança é um relacionamento. E nós vivemos debaixo dessa aliança. Só que quando você é convidado, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é convidado a andar em uma jornada de transformação. Uma jornada de transformação. Isso não quer dizer, Renato, a Bíblia diz, vinde como estás. Beleza, você vem como você está, mas você é convidado a andar em transformação, porque como você veio, Deus não quer que você permaneça nesse lugar. Ah, Renato, mas eu sou bom. Você acha que você é bom até que Deus aponte algo que você precisa mudar. Mas, Renato, eu sou uma pessoa caridosa. Você é caridoso, mas existe algo em você que vai precisar mudar, porque se não houver mudança, não existe aperfeiçoamento. E a Bíblia diz que Jesus ele vem buscar uma noiva aperfeiçoada. E eu preciso ser aperfeiçoado. Não existe bom que não melhore. Sabe? E a gente precisa entender qual é o contexto dessa aliança. Quando a gente fala da aliança que Deus fez conosco, a Bíblia diz, em João capítulo 16, que Jesus, quando estava falando para os seus discípulos, eis que vou para o Pai, mas eu mandarei para vocês o Espírito Santo. Ele os conduzirá em toda a verdade, em toda a justiça. Por que eu falei que a aliança é conduzida? Porque a partir de que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, existe algo liberado sobre sua vida chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo não é algo apenas, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus representada hoje na terra que denota a aliança. Ele é alguém que faz com que essa aliança se torne vivificada. Ela é como se essa é muito mais do que uma história que sua mãe contou que Deus existe. É uma pessoa que se relaciona com você quando você diz, Senhor, eu estou aqui e quero te ouvir. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele é a pessoa de Jesus hoje manifestada no meio de nós.
Ele é muito mais que uma força, ele é muito mais que um arrepio, ele é uma pessoa. E como a gente está falando da aliança de Deus, da liberdade que existe no Espírito, é a aliança do Espírito, que é o nosso tempo de vida hoje. Se eu vivo essa aliança com o Espírito Santo e eu entendo que é Ele que me conduz, e eu entendo que eu posso chegar para Ele e dizer assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui me ouvindo. Fala comigo, eu quero te ouvir. Espírito Santo, me acorda de madrugada, eu quero te ouvir. Espírito Santo, eu preciso entender o Senhor. O que é que o Senhor deseja? Quantas vezes você se fez um questionamento nesse sentido? Porque, querida, uma aliança, como eu falei, ela tem deveres e ela tem direitos. Mas, como eu falei também, é uma aliança que é um relacionamento e não existe diálogo sozinho. Existe monólogo sozinho. Mas diálogo entre duas pessoas, conversa com duas pessoas. E quando você ora, você fala com o Espírito Santo e ele te responde. Mas, Renato, onde chega a parte da liberdade? Eu vou chegar lá. A Bíblia está falando, quando a gente leu em Coríntios, tá? Na parte de Moisés, que naquele tempo Moisés usava um véu. E esse véu era encoberto para que as pessoas não fossem ofuscadas com a glória de Deus, que estava na vida de Moisés. Só que nesse tempo, nós não usamos véu não, está escrito. Nesse tempo, as pessoas têm que ver brilhar em você mesmo, o Espírito Santo. As pessoas têm que ver brilhar a glória de Deus através da sua vida mesmo. As pessoas têm que olhar para a tua glória, para a tua face e dizer assim: por que ele é tão diferente? Por que ela é tão diferente? Por que ela fala desse jeito? Por que ela age dessa forma? Por que ele fala isso? Querido, o brilho do Espírito Santo na sua face, ele é o resultado dessa aliança. E deixa eu te falar algo poderoso. Eu amo isso. É somente quando nós entendemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que o véu da religião, da antiga aliança, daquilo que trazia condenação sobre o seu pecado, da antiga aliança, é removido. Não, é impossível enxergar a liberdade que nós temos em Jesus sem a gente ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque em Romanos 8, capítulo 1, a Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se não existe condenação, por que eu vou ficar em autocomiserativo dizendo que eu não consigo mudar? Eu estou preso à religião. Eu estou preso à antiga aliança. Eu estou preso a costumes que evidenciavam o pecado. A Bíblia diz que a antiga aliança, ela evidenciava o pecado para o arrependimento. Onde era pregado: olha, você precisa voltar a servir o Senhor dessa forma, porque você está pecando dessa forma. O pecado era jogado da telha. Eu posso dizer dessa forma porque Davi, quando pecou, Natan chegou e disse assim: ei, vem cá. Mas, queridos, a liberdade que existe no Espírito é só quando esse véu é removido. É como se descortinasse. E aí o véu, ele realmente é isso. É como se fosse uma cortina que se abre quando eu entendo a pessoa do Espírito Santo. Quando nós entendemos a pessoa do Espírito Santo, nós passamos a tratar ele como uma pessoa. E como uma pessoa, o Espírito Santo tem suas emoções. O Espírito Santo, ele fica feliz. O Espírito Santo, ele geme gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele fica chateado, que eu falo assim, irado, né? Tem várias características, mas para pensar, quantas vezes eu ouvi como é que o Espírito Santo está a meu respeito? Porque o Espírito Santo, ele é o responsável por conduzir você para a glória de Deus. É o responsável para te conduzir de volta para casa. Ele é não só o GPS, mas ele é o guia. É ele que nos conduz de volta para casa. E aí, a palavra diz assim: o Senhor é Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Sabe o que é ter liberdade? É você não se importar com o que as pessoas falam de você. É você não se importar com o que está acontecendo ao seu redor. É você olhar para as coisas e entender que maior valor existe nas coisas espirituais, naquilo que está sendo feito no céu. Mas, Renato, não é que eu vou deixar de me importar com aquilo que é importante. Não. Você só não vai perder a sua cabeça por conta disso. Você só não vai morrer por conta de dinheiro. Você só não vai morrer porque uma pessoa está doente, vai perder as estribeiras. Não. Existe liberdade no Espírito de Deus. E aí, queridos, mais para frente ele diz que segundo a sua imagem nós estamos sendo transformados. E eu amo isso, porque ele diz que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é Espírito. Então é o Senhor que está nos transformando. Aí, vamos lá, Deus quer alterar alguma coisa em nós, mas nós estamos travados na última direção ou na última palavra que eu ouvi de Deus. E se Deus quiser mudar o percurso no meio do caminho porque Ele está enxergando algo que você não está vendo? Deus pode fazer isso? A liberdade do Espírito, como eu falei, é um relacionamento. Se Ele diz, olha, não vá, pelo amor de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, mas quando eu fui para São Paulo, eu tive uma direção de Deus e eu desobedeci, acabei tendo prejuízo. E quantas vezes você vai precisar se prejudicar para ouvir Deus dizendo, volta para o teu lugar, pelo amor de Deus. Deus dizendo, né? Pelo amor de Deus. Volta para o teu lugar. Querido, você só está seguro na condução do Espírito. Não existe segurança fora da condução do Espírito de Deus. Você se torna vulnerável fora dessa condução. E quando você está fora dessa condução, parece que você está perdido. Mas deixa eu te dar uma palavra de ânimo. Para que alguém encontre o seu propósito, ela em algum momento precisa se perder. Como assim, Renato? Porque se você está perdido, você está buscando algo e uma hora você vai encontrar. Se você está perdido, não pare de buscar a Deus. Se você está se sentindo perdido, não pare de buscar a palavra. Se você está se sentindo perdido, não pare de orar, não pare de praticar as disciplinas espirituais para que uma hora você se encontre. Uma hora você se encontra na direção. Pode ter certeza. Como essa palavra é viva, eu ouso dizer que se você parar para ler todo dia, durante 3 vezes, no mínimo 3 vezes na semana, se Deus não falar alguma coisa com você, você está lendo a palavra errada. Você está lendo outra Bíblia, porque a Bíblia que eu leio, eu entendo que Deus fala. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta, é Deus falando. É Deus falando. Então está faltando direção. Às vezes é porque a gente se perdeu do caminho. E a gente não quer voltar. Mas, Renato, é só a palavra. Eu não vou dizer que só a palavra, porque Deus ele pode fazer da forma que Ele quiser. Mas a palavra é a bússola mais próxima de você. A sua boca também é algo maravilhoso. Porque você pode abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. Fala comigo. E se você não consegue falar, chame o nome de Jesus. Sabe, o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E aí a gente falou de Romanos 8. Eu queria ler com você. Está escrito assim, ó. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim ele condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente precisa viver segundo o Espírito. E a gente só consegue desfrutar dessa liberdade se nós vivermos segundo o Espírito. Aí ele vem dando as instruções. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito, vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu estou lendo um pouquinho rápido, mas é para que você leia em casa. Porque, querido, ele está dizendo aqui, olha, é instrução. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Ele diz assim, olha, se sua mente, ela está voltada para que a sua carne, as suas vontades naturais, aquilo que você tem desejo natural, o tempo todo, uma hora você vai encontrar algumas coisas ruins no meio do caminho. Mas se sua mente, ela está voltada para que o Espírito deseja, você vai encontrar vida e paz. Vida e paz. E aí ele diz lá que a mente voltada para a carne não pode agradar a Deus, porque ela é insubmissa. Talvez a falta de submissão esteja voltada, você diz assim, mas me submeter, eu vou baixar a cabeça, não é isso não. É talvez você não está dentro da missão que Deus revelou para você, ou não está dentro da missão que Deus deseja para você, porque a sua mente está voltada para as coisas naturais. Mas, quando você está com a mentalidade colocada no lugar correto, você se sujeita à vontade de Deus. E Deus, Ele assim pode fazer. Aleluia. Aleluia. E querido, se ninguém tem o Espírito de Deus, de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por conta do pecado. Mas o Espírito está vivo por conta da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você, aquele que ressuscitou Cristo dentro de você também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vocês fizerem, pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio de qual clamamos, Abba, Pai. E aí eu parei para pensar, nesse momento, enquanto Deus estava conversando com Deus, eu disse, Senhor, que coisa linda. Mais lindo é entender isso aqui no contexto real. No nosso contexto real, isso quer dizer que com que eu estou alimentando a minha mente todo dia? Eu alimento a minha mente todos os dias, porque a mentalidade é isso aqui. E o que eu recebo na minha mente vem através dos meus olhos e dos meus ouvidos. Então, com o que eu alimento a minha mente todo dia? Uma hora, se você só se alimenta de porcaria, de coisas que não presta, daquilo que vai te desvirtuar do teu caminho real, pode ter certeza que uma hora você vai estar distante da missão que Deus te chamou para viver. Mas, se você passa a se alimentar daquilo que é celeste, daquilo que é real, daquilo que é estabelecido para você, aquilo que Deus te chamou para fazer, você começa a pensar na vida de pessoas sendo convertidas, você começa a pensar como você pode fazer para abençoar a vida de alguém, que você pode orar por alguém hoje, que você pode levar um tempo em ajudar alguém, fazer algo não somente bom aos olhos
olhos humanos, mas principalmente bom aos olhos de Deus, pode ter certeza que isso está te aproximando cada vez da sua missão. E uma hora isso vai ser estabelecido, o propósito que Deus revelou para você. Uma hora você vai dizer assim: estou vivendo de forma plena aquilo que eu fui chamado, aquilo que eu fui criado para viver. Aleluia. E aí a gente fala da nova aliança. A nova aliança, ela foi estabelecida muito antes. Foi profetizada a nova aliança. A nova aliança foi profetizada em Jeremias. Quando lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E não será a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo dele e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei dos seus pecados. A aliança do Espírito foi profetizada. E aí, quando a gente sabe que isso aqui é um princípio, quando ela se encontra no Velho e no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a nova aliança, ela se torna um princípio para nós. Viver a liberdade do Espírito de Deus é estar dentro dessa aliança que foi profetizada. Nessa aliança que foi profetizada, o pecado já não me escraviza. O pecado agora ele é sujeito. É uma escolha, pecar ou não. Anteriormente não, você é controlado pelo pecado. Mas agora você sujeita ele debaixo dos seus pés. E maravilhoso é entender que o Senhor falou na aliança: eu escreverei. Deixa eu te dizer o que o Espírito Santo fez com você quando você se converteu. Ele escreveu lá, ó, Filho de Deus, tatuado no teu peito lá. A marca da promessa é que você é filho, amado e registrado na tábua do teu coração, as palavras do Espírito Santo. As palavras de Deus na sua vida. Aleluia. Em Hebreus capítulo 9, 14 e 15, diz assim: mas quando o sangue de Cristo, que pelo Espírito do Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará, quanto mais, na verdade, o sangue de Cristo, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus morreu para remir o pecado do povo do passado, e esse mesmo sangue, ele clama até hoje por mim, por sua vida. É uma aliança eterna, e toda a aliança, ela é feita, pelo menos que eu saiba, todo sacrifício de sangue. É um derramamento de sangue naquele momento. Foi estabelecido por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. E esse sangue é perpétuo, por isso que essa aliança é insuperável. E aí eu falei para vocês do tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no tempo da promessa do Espírito Santo, não que ele virá, mas que ele já veio e ele que está aqui no meio de nós. O que a gente precisa entender é que ele é uma pessoa e dizer: Espírito Santo, você tem um papel na minha vida, que é me convencer de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça, de tudo aquilo que eu preciso fazer. E aí você precisa só dar liberdade para ele. Porque quando o Espírito está dentro de você, e onde ele está, a liberdade. Quer ser livre, está cativo de alguma coisa, você se sente preso a qualquer que seja coisa. Chama o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, a respeito disso aqui, onde eu preciso ter consciência?
O que é que eu preciso entender a respeito disso aqui? Onde eu posso melhorar? E ele vai te conduzir à liberdade. Libertação é conceder o acesso à liberdade. E essa liberdade é o Espírito de Deus. Aleluia. Queridos, em João capítulo 15, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que nós seríamos testemunhas, né? Ele diz assim: o Espírito Santo vai vir até vocês, falando para os discípulos, e vocês serão testemunhas e falarão em meu nome, curarão em meu nome. Essa liberdade, ela tem um propósito. Essa liberdade que o Espírito nos dá não é somente para a gente ter paz e alegria, não. É para que a gente testemunhe isso, para que outros sejam alcançados. Nós somos as pessoas que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e se surgiu coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, essa liberdade que Deus nos dá, pastora, é para que a gente passe pelos lugares e diga: Jesus vive, Ele pode tirar você desse lugar. Ele pode tirar você desse lugar e desse cativeiro. Ele pode te ajudar, mas você precisa dar acesso à liberdade. E a liberdade só entra através de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. Aleluia. Em João capítulo 3, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de dizer: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus estava falando com Nicodemos, né? E aí Nicodemos questiona, dizendo assim: eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E ele diz: não é isso não. Nascer do Espírito aqui é justamente dar esse acesso para ser conduzido. Eu só consigo nascer de novo porque a sua vida realmente vai mudar. É um giro de 180 graus. Sabe o que é 180 graus? Olha, 90 graus, 180 graus. Você gira, você converte o caminho. E para finalizar, no Salmo 51, versículo 11. Eu amo essa parte do Salmo. Porque nessa parte, Davi, ele era um homem que vivia debaixo da antiga aliança. Mas Davi já tinha consciência do Espírito Santo. Ele tinha consciência do apreço e do valor que o Espírito Santo tem como uma pessoa. E querido, eu posso dizer isso para você hoje, com todo o amor do mundo. Acima de tudo, preze pela presença. Davi, ele disse no Salmo 51, 11 assim, não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi era um homem que não conhecia Jesus como Jesus era, mas Davi era a representatividade do Jesus no Antigo Testamento. Davi veio da linhagem de Jesus. Não, Jesus veio da linhagem de Davi. E queridos, quando eu penso nessa mensagem toda, eu penso que Deus, Ele deseja sim que a gente viva em liberdade, mas Ele quer nos apresentar algo muito maior. Dentro dessa nova aliança, creio que muitos de nós estão vivendo ainda de 10, 30, mas não conseguimos viver o 100% de Deus, que Deus tem estabelecido para nós. Porque dentro dessa aliança exige de nós muita renúncia.
Renunciar os prazeres e a vontade da carne para viver a vontade do Espírito de Deus. E talvez você vai precisar sair de alguns lugares para isolar, que eu falo no sentido de ficar sozinho com Deus, para entender de Deus o que Ele deseja de você. E aí eu tenho um desafio para você nessa noite. Você que não está conseguindo escutar Deus, você que às vezes parece que está embaçado aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero te desafiar a você gastar nem que seja 1 hora da sua vida e dizer assim, esquecer tudo, esquecer celular, esquecer o que for, se reservar num quarto, fechar a sua porta, abrir a Bíblia e orar e dizendo, Senhor, eu preciso ouvir você. E querido Deus, Ele vai se mover de forma poderosa, eu entendo isso, porque isso é uma verdade estabelecida. Foi o próprio Jesus que falou, entre no quarto, feche a porta e encontre-se com seu Pai que estará em secreto e Ele o recompensará. Às vezes a gente só precisa escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus porque, querido, Jesus está vivo. E através do Espírito Santo nós entendemos a pessoa de Jesus. Hoje de manhã eu estava escutando uma música. Eu vou tocar ela aqui pra gente. Mas eu estava escutando uma música que mexeu comigo demais. Nossa, como mexeu comigo. Porque eu me lembrei dos tempos que eu entrava no meu quarto e passava 2, 3 horas. Não tinha tanta responsabilidade. Eu também entendo isso. Hoje eu tenho mais responsabilidades. Hoje eu sou um homem casado. Antes eu era um menino, um adolescente, né? Me tornei jovem, não tinha tanta responsabilidade. Mas foi o tempo que eu passava horas e horas e já teve dia de eu passar o dia todo adorando e perguntando a Deus o que é que precisava ser feito. E desfrutando da presença de Deus, tendo esse relacionamento mais íntimo. Querido, nos últimos dias, Deus ele vem buscar as virgens que são prudentes e conservam o óleo dentro de si. Mas também existem as loucas que estão perdidas. Pare para pensar no que a palavra está dizendo. Conserve o óleo, conserve a intimidade, a unção, esse lugar onde o poder de Deus se manifesta. Não seja como alguém que está perdido, enlouquecido por conta dos prazeres do mundo. Eu não ia te falar isso agora, mas me subiu ao Espírito para dizer, querido, Jesus está à porta e Ele vem buscar as virgens, que eu falo são pessoas puras, pessoas que buscam pureza. Mas Renato, tem gente boa na terra, todo mundo peca. A diferença é você estar ou pecando por motivação errada ou buscando fazer a coisa certa por mais que já tenha pecado. A aliança estabelece isso para nós, que Deus não leva em consideração, não fica buscando o tempo todo o nosso pecado para esfregar na nossa cara. Ele quer que a gente saia do pecado e viva a liberdade pelo Espírito de Deus. É dessa forma que acontece. Aleluia! Mas isso tem a ver com a nossa busca. Tem a ver com a nossa decisão de buscar a Deus. Eu vou tocar essa música para nós refletirmos. Foi uma música antiga do meu quarto. Meu quartinho de oração. Lugar que eu sempre fui daquele cara, nunca fui o músico, mas sempre amei música. E eu entendo, querido, que Deus está no meio da adoração. Deus está nesse lugar onde nós o adoramos, onde nós o contemplamos por meio da música. A música, ela é um instrumento maravilhoso de Deus. E a música é uma das coisas que você vai passar fazendo na eternidade. Você vai passar a eternidade cantando para Deus, dizendo que Ele é santo. Amém? Vamos adorar.